se inscreve, ativa o sininho, curte e compartilha. Ajuda muito o canal. Muito obrigado. Ator Tarcísio Meira volta em carta psicografada reveladora e fala sobre Glória Menezes. Tarcísio Meira, de 1935 a 2021, foi um ator brasileiro, um dos mais premiados atores de sua geração. Atuou em mais de 100 trabalhos, entre novelas, seriados, minisséries, teatro e cinema. Tarcísio Meira faleceu após sofrer complicações com a infecção da Covid-19, deixando todo o país entristecido. Porém, especialmente Glória Menezes, sua esposa durante décadas, ficou desolada após sua morte. Tarcísio Meira faleceu em São Paulo, aos 85 anos, vítima da Covid-19. O amor inabalável de Tarcísio Meira por Glória Menezes é algo que todos nós conhecemos. É verdadeiramente incrível como um sentimento tão profundo pode transcender todas as barreiras. Nesta psicografia, Tarcísio volta para compartilhar suas palavras sobre Glória e como ele está do outro lado. Tarcísio Meira dispensa apresentações, sendo um grande ator que marcou gerações. No dia 20 de junho de 2023, na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, a médium Elisandra Feitosa psicografou uma carta assinada por ele. Nessa carta, além de Tarcísio falar sobre Glória Menezes, ele nos traz um importante recado para todos aqueles que perderam seus entes queridos devido ao Covid-19. É fundamental que vocês permaneçam até o final da carta para compreender o propósito por trás dessa pandemia e como os seus entes queridos podem estar do outro lado da vida. Mesmo estando envolvido nessa esfera espiritual em que me encontro. No entanto, ainda não estou completamente bem, pois enfrento imensas dificuldades para me desvincular do plano terreno, da pessoa que foi daqueles que amei e ainda amo. Sinto uma imensa saudade de Glória, minha querida e amada esposa, assim como de meu filho e nora. Os dias em que estive internado foram os mais desafiadores de minha vida. No início, quando meu corpo ainda não se encontrava extremamente debilitado, deitado na cama daquele hospital, minha preocupação maior era com Glória, que também enfrentava a mesma batalha que eu. Nessa época, eu já não importava tanto comigo mesmo, mas sim com ela. Temia profundamente a possibilidade de sua partida, pois não conseguia conceber como seria minha vida sem tê-la ao meu lado. Naqueles momentos, eu confrontava meus próprios medos e pensamentos, tentando lidar com a perspectiva de ter que enfrentar essa dolorosa situação. Rogava fervorosamente a Deus para que, se alguém tivesse que partir, que fosse eu. Os dias foram se sucedendo, numa noite em meio a dúvidas de se era um sonho ou alucinação causada pelos medicamentos, uma figura misteriosa surgiu diante de mim e disse: Tarcísio, relaxe, tudo ficará bem. Foi apenas isso. Naquele instante, acreditei que tanto eu quanto Glória iríamos melhorar. No entanto, não foi isso que ocorreu. Quando chegou a minha hora, eu resistia com todas as minhas forças, não querendo partir de forma alguma. Não desejava deixar Glória, minha família, e todas as conquistas que alcançamos juntos. Hoje, compreendo que esse apego não é benéfico para ninguém, embora ainda seja doloroso para mim. Percebo que o apego traz consigo um sofrimento profundo. Nesse momento, lutei com todas as minhas energias para permanecer encarnado. Deus sabe o quanto batalhei. No entanto, minha hora havia chegado e, naquele momento, acabei desistindo. Já não havia mais nada que eu pudesse fazer. Assim, desencarnei, partindo com grande tristeza, querendo desesperadamente ficar. No exato instante em que me desliguei de meu corpo físico,
notei a presença de um amigo ao meu lado. Era Lúcio, um grande companheiro que me assegurava que tudo ficaria bem. Eu só tinha uma pergunta, e Glória ainda não compreendia o que estava acontecendo. Mas tudo o que eu queria saber era sobre o bem-estar de minha amada. Lúcio me informou que o destino dela seria diferente, que ela ficaria bem e que eu não deveria me preocupar. Contudo, eu estava angustiado por deixá-la enfrentar a vida sem mim. Ele pediu que eu o acompanhasse. Juntos, fomos ao encontro de Glória. Esse momento foi o mais difícil que já experimentei, pois eu sabia que ali seria o adeus definitivo. Com uma tristeza enorme, pronunciei apenas um até logo e tentei beijá-la, mas foi em vão. Não pude tocá-la. Então, Lúcio me disse que era hora de seguirmos adiante. Naquele momento, carregava comigo uma angústia profunda, saudades intensas, incertezas sobre o que me aguardava dali para frente. Não tinha conhecimento do destino que estava prestes a encontrar. Mas hoje, compreendo que tudo faz parte do desígnio divino. Deus reserva um lugar para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento e nível de consciência. Meu maior questionamento naquele instante era sobre o que me esperava do outro lado. Não sabia se, na balança da justiça divina, eu teria sido uma pessoa boa ou ruim. Quem poderia me julgar naquele momento? Somente o Criador. No entanto, seguia ao lado de Lúcio, atravessando uma luz que emanava um calor reconfortante, como aquele sol das manhãs de inverno. Deixaria para trás, naquele exato momento, tudo o que eu era na vida terrena para adentrar o desconhecido plano espiritual. Sob meus pés, o chão do hospital se transformou em um gramado exuberante. À medida que atravessávamos aquela luz resplandecente, era uma sensação acolhedora, como se, por um momento, tivesse sido purificado e tomado um banho revigorante. É difícil escrever em palavras a grandiosidade daquela experiência. No meio do gramado, uma tenda distante, onde se encontravam algumas pessoas. Caminhamos em direção a ela e fui recebido calorosamente por muitos que me abraçaram. De certa forma, senti-me feliz com o meu destino, mas ainda atormentado pela angústia de ter deixado Glória para trás. Afinal, foram 59 anos de uma jornada compartilhada, repleta de batalhas e amor. Após a recepção afetuosa, Lúcio disse que precisávamos nos dirigir a um médico. Pensei comigo mesmo, mal saí de um e já estou me envolvendo com outro. Chegando lá, fui atendido por um senhor que se apresentou como André Luiz e fui conduzido a uma sala reservada aos recém-chegados. Ele explicou que muitos espíritos estavam cumprindo suas missões e que a pandemia, embora não fosse algo mandado por Deus, serviu como uma ferramenta para que os espíritos retornassem à pátria natural. Tudo aquilo parecia surreal para mim. Eu não compreendi plenamente o significado de suas palavras. Ele pediu que me deitasse em uma cama. Ao fazer isso, 3 pessoas se aproximaram de mim, estendendo suas mãos, das quais emanava um calor. Já me sentia melhor, mas com aquele passe, minha sensação de bem-estar se intensificou. Em seguida, uma mulher chamada Silvana veio conversar comigo. Ela explicou que eu estava na colônia da praia, uma das colônias destinadas a receber os espíritos desencarnados pela Covid. Disse-me que havia uma equipe preparada para atender a todos, mas que meu caso era mais tranquilo em comparação com muitos outros que chegavam. Silvana ofereceu seu apoio e compreensão, permitindo-me desabafar minhas preocupações e inquietações. Naquele ambiente acolhedor da colônia da praia, comecei a compreender melhor a nova realidade espiritual que se desdobrava diante de mim. Percebi que havia um propósito maior na minha jornada após a desencarnação.
Era uma oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual e de buscar a evolução da minha consciência. Silvana me contou sobre as atividades da colônia, as oportunidades de estudo, os grupos de apoio e as tarefas que poderia desempenhar para auxiliar outros espíritos em suas transições. Aos poucos, comecei a vislumbrar um caminho a seguir, uma missão a cumprir. Embora ainda sentisse a dor da separação e a saudade de Glória, sabia que precisava seguir em frente e aproveitar as oportunidades que me eram concedidas. Nos dias que se seguiram, mergulhei em um processo de aprendizagem dessa nova existência. Participava de estudos e palestras que ampliavam minha compreensão sobre os planos espirituais, sobre a lei de causa e efeito, sobre a importância do amor, da caridade e do serviço ao próximo. Também recebi auxílio terapêutico para curar as feridas emocionais e superar as dificuldades que carregava comigo. À medida que me envolvia com as atividades na colônia, percebia que existia uma rede de apoio e amparo espiritual sempre presente. Espíritos bondosos e experientes dedicavam seu tempo e conhecimento para auxiliar aqueles que haviam deixado a vida terrena. Sentia-me acolhido e compreendido, encontrando consolo nas palavras de sabedoria e no afeto daqueles que se tornaram meus amigos. Passaram-se semanas, meses. O tempo agora não era mais medido da mesma forma. Eu me transformava, aprendia, amadurecia, e aos poucos começava a compreender que a minha partida não era o fim, mas sim um recomeço. A saudade de Glória permanece, mas eu encontrava consolo na certeza de que o amor que nos unia transcenderia os planos da existência. Agradeço a todos que leram atentamente essa carta e compartilharam deste momento. Quero enviar um abraço fraterno a todos que estão enfrentando a dor da perda e deixar a certeza de que seus entes queridos estão sendo cuidados, envoltos em amor e luz. Que a força divina esteja com cada um de vocês, trazendo conforto e serenidade. Até breve. Fim da psicografia. Então, o que vocês acharam? Escrevam aí nos comentários. Quero expressar minha gratidão a todos que chegaram até aqui e dizer que, se você conhece alguém que perdeu um ente querido para a Covid-19, por favor, compartilhe essa mensagem de esperança com essa pessoa. Pode ajudar a acalmar o coração daqueles que estão sofrendo.